Amém, igreja? Então, minha palavra nessa tarde se chama 3 lições que aprendemos com o rei Josafá. Então, nessa tarde nós vamos aprender um pouquinho o quanto é importante o louvor. A minha maior preocupação que eu tenho, na igreja é com louvor, com adoração. E você vê que Josafá, se não me engano, ele foi o 4º rei em Judá, e ali teve algo muito grande que Deus fez na vida daquele rei e sobre o povo de Judá. E ali o principal, regente daquela situação que aconteceu foi o que? O louvor. Então nós vamos aprender hoje um pouquinho com a história de Josafá. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Então depois de abrir lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. 2 Crônicas 20, versículo 1. Nós vamos ler até o 22, só que nós vamos ler em partes. A gente vai lendo e eu vou explicando, para vocês entenderem essa maravilha que Deus fez na vida do povo de Judá, através do rei Josafá, um homem temente a Deus. Sei o quanto é importante termos um líder, um governo que seja temente a Deus. Vocês vão ver a diferença. Amém? Está assim, a partir do 1 ao 3. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Ged. Foi isso que levou Josafá a temer. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e pregoou jejum em toda Judá. Então Josafá temeu, Neste momento, Josafá foi surpreendido no momento inesperado, e ele estava despreparado para um confronto militar. Por quê? Josafá, ele estava tranquilo, em paz, e de repente ele recebeu uma notícia, que 3 nações grandes vinham ao encontro dele para a guerra. Isso levou Josafá ao desespero, e Josafá temeu o quê? Ele temeu a guerra, ele temeu os inimigos, mas isso fez que ele viesse buscar o Senhor, por meio de quê? Jejum e oração, pedindo socorro. Então Josafá cometeu um erro aqui. Primeiramente, ele temeu os inimigos, ele tinha que temer a Deus, mas de qualquer forma, ele fez algo muito bom, que foi o quê? Buscar ao Senhor. E declarou um jejum. E o Senhor, a partir do momento que começou do jejum e oração, o Espírito do Senhor começou a agir no meio da congregação. E o Senhor escolheu um levita, o próprio Deus escolheu esse levita, um dos cantores, para estar na frente. O nome dele é Jaziel. E vamos ver agora aqui no próximo, no versículo 15, 2 Crônicas 20, versículo 15, que Deus tirou o temor de Josafá. Está assim: ele disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá: assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus tirou o temor de Josafá dos inimigos. Traga para mim esse temor. E disse: essa batalha não é sua, mas minha. Por quê? Porque Josafá buscou o Senhor.
Ele entregou ao Senhor aquela situação. Por quê? Porque Josafá não tinha condições de entrar naquela guerra. Era entrar na guerra e perder. Esse seria o fim daquele povo, Judá. Então, eu falo para vocês que tem uma guerra, aonde vocês não têm o que fazer, vocês não têm condições de guerrear esta guerra. E aí? O que vocês fazem? Vocês vão guerrear com as suas próprias forças? Ou vocês vão buscar ao Senhor em jejum e oração, para que Ele venha tomar a frente da tua batalha? Porque quando você pode, mesmo assim você deve buscar o Senhor, mas você tem força e vai agir. Mas Josafá não tinha condições nenhuma de agir nessa guerra. E depois disso, o Senhor começou a traçar estratégias, demonstrando sua onisciência, onipresença e onipotência, pois ele sabia onde os inimigos se encontravam, e o que estavam fazendo, e haveria vitória sem haver luta corporal. Olha para você ver que maravilha. Josafá ia vencer essa guerra sem nenhuma luta. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler aqui no partido 2 Crônicas 20, versículo 16. Continuando aí. Versículo 16. Está assim: amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. A coisa maravilhosa, Deus mandou o povo de Judá ir à batalha. Vá à batalha, posicione para a guerra, mas não faça nada, pois não haverá lutas. Não é maravilhoso? Não é pela fé? Porque como que Deus falava com Josafá? Através de profetas. Então Josafá tinha que crer no profeta, porque eles estavam buscando. Quando você busca Deus nas tuas orações, em jejum, e vê um profeta falar com você, é Deus te mandando um profeta falar com você. Então você tem que crer, porque Deus está atendendo o seu pedido, está te orientando aquilo que você tem que fazer. E muitas vezes, Deus não vai te orientar, Ele vai te conduzir. Mas nessa situação aqui, Josafá foi orientado a ir para a guerra e posicionar, e só aguardar e ver o que Deus ia fazer. E Josafá reverenciou a Deus, confiou no seu poder e agradeceu antecipadamente a vitória. Que tal você fazer isso também? Quando você tiver feito uma batalha, entregar ao Senhor em jejum e oração, para que Deus vá à frente dessa batalha, e já você agradeça a Deus. Deus, obrigado pela vitória, porque o Senhor está no controle de tudo. Entregar realmente tudo às mãos do Senhor. Eu quero pôr um exemplo aqui, igreja. Não quero citar nomes, não quero citar partido, de nada. Mas a situação que o Brasil está passando hoje, o exército inimigo, o tamanho do exército inimigo contra o Brasil, dentro do próprio Brasil. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, mesmo? Não vou falar português claro aqui não. É por oração ou não? Porque pelo físico, pelo natural, pelos nossos olhos, nós perderíamos essa guerra. Aliás, já deveríamos ter perdido essa guerra há muito tempo. Mas ainda estamos de pé. E vamos permanecer de pé. Por quê? Porque nós vamos continuar orando. Os meus discípulos sabem o tanto que eu oro pela nossa nação. O clamor que eu faço toda quinta-feira na nossa intercessão, o quanto eu clamo pela nossa nação, por Brasília. Eu clamo. Eu peço para todos que estão aqui hoje na igreja, e todos aqueles que estão assistindo no YouTube depois, para que venha clamar pela nossa nação, clamar pelos nossos governantes, desde do vereador
até ao nosso presidente, todos os governadores, vamos orar para eles, para que Deus venha fazer justiça de Deus, não a nossa justiça, porque a nossa justiça ela é falha, mas a de Deus é perfeita. E através dos nossos joelhos no chão, o nosso clamor, o nosso jejum, Deus vai vencer esta batalha da mesma forma que Josafá venceu esta batalha, porque Deus é que venceu, não foi o homem. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Queria ler agora continuando aqui em 2 Crônicas 20, versículo 18. Vamos continuar lendo na sequência. Está assim: Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então, estamos aprendendo com o rei Josafá. O que Josafá fez? Ele é o rei. Ele, como rei de Judá, ele se prostrou diante de Deus, ele se humilhou diante de Deus. E isso nós aprendemos que nós também temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que se humilhar, porque a palavra é muito bem clara sobre isso. Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Então, Deus quer que nós nos prostramos diante dele, nós nos humilhamos diante do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus, sendo Deus, o Deus Todo-Poderoso, deixou a sua glória e veio aqui e se humilhou diante de homens. E se imagina bem a humilhação que Jesus passou por nós. E no final, pregado naquela cruz, o que ele fez? Pediu a Deus: perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Você seria capaz de fazer isso? Se você tivesse pregado numa cruz, o povo estivesse te matando ali na cruz, e você seria capaz de falar: Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem? Porque na hora dessa, o que acontece conosco? Sobe a ira, a vingança, ódio. Mas não, nós temos que humilhar em qualquer situação. Não importa a situação que você esteja. Se você está como rei, ou se você está como um mendigo, Lázaro, aquele lá do mendigo e o rico, né? Se humilha. Porque quando você está no status mais alto, é mais difícil se humilhar, não é mesmo? Quando você está no pó, já está no fundo do poço, é mais fácil se humilhar. Mas em qualquer situação que estejamos, vamos humilhar perante o nosso Deus. Glória a Deus. E Josafá não levou armas carnais, ele levou armas espirituais, a fé e o louvor. Versículo 19 está assim: e então os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Adoração, louvor. Está aqui o segredo. Nós vamos ver mais sobre o louvor, mas o grande segredo está aqui: adoração a Deus. Deus quer adoração. Sabe o que os anjos ficam fazendo lá no céu? Cantando santo, 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 adorando o Senhor, adorando ao Deus Todo-Poderoso. Adoração. E nós temos que treinar aqui na terra, sabe por quê? Porque chegar no céu, se você entrar no céu sem adorar aqui na terra, chegar lá, você tem que fazer um curso, fazer um cursinho para você entrar no céu. Você não sabe adorar? Então fazer um cursinho aqui para você aprender, porque aqui é só adoração. Adorar o Deus Todo-Poderoso. Amém? Josafá exortou o povo a crer em Deus para alcançar e confiar nos profetas do Senhor. No versículo 20, está assim, continuando aí, versículo 20: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Então Josafá já estava orientando o povo, que Josafá, ele recebeu a profecia do profeta. Então cabia a Josafá passar para o povo a profecia que ele recebeu, para falar assim: pô, vamos para a guerra, mas não tenha medo, confie
Confie em Deus e confie nos profetas, porque eles me falaram o que vai acontecer. Aqui não está escrito, mas ele falou para o povo que nós vamos vencer essa guerra sem fazer nada, sem agir, sem confronto corporal. Amém? Glória a Deus. E o poder da profecia foi tão grande que Josafá ordenou cantores para o Senhor, que saíram marchando à frente do exército. Olha aqui, e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vem, continuando no versículo 21, olha aqui que fala, versículo 21: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Então quem estava à frente do exército de Josafá? Estavam os cantores, os adoradores, os levitas, com seus instrumentos e adorando a Deus. Então é o louvor, aquele louvor que está aqui à frente, que está aqui. Esses aqui estão à frente da batalha. Por isso que eu tenho muita preocupação com o altar do Senhor, com aqueles que estão em cima do altar louvando a Deus, porque eles são os principais, eles têm que estar em santidade, prestando um culto, uma adoração verdadeira ao Deus Todo-Poderoso, porque através daqui é onde sai poder para a igreja. Estão entendendo? É a mesma coisa lá no Velho Testamento. Quem que ia à frente? Todas as batalhas que aconteciam, né? Desde Josué, quando entrou na Terra Prometida, que tinha a Arca da Aliança e já tinha os levitas. Então nas batalhas, quem que ia à frente? A Arca da Aliança e os levitas adorando a Deus. É onde Deus ia com o seu poder derrotar os inimigos. Está vendo a importância do louvor? E eu pergunto para você, igreja, para vocês, o que vocês têm ouvido? O que vocês têm cantado? Porque a música mexe o coração de Deus. E você vai, como você presta um louvor a Deus, ou até mesmo como você agrada a Deus com um louvor que não pertence a Ele, que não agrade a Ele. Então vamos ouvir a adoração hoje, né? Existe o louvor de adoração e existe o louvor, a música gospel, não é mesmo? Então é o seguinte, eu gosto de vários ritmos de música. E o que eu faço? Hoje existe samba, existe forró, existe rock, existe todos os ritmos, a todo gosto. Você não tem desculpa mais de falar assim: eu não... Aqui é o ritmo que eu gosto, não tem gospel. O que eu gosto não tem gospel. Tem sim. Porque tem até tango gospel, sabia? Tem tango gospel. Imagina, salsa gospel. Você gosta de dançar? Existem todos os ritmos. Então vamos ouvir. Busca lá, ouve, adora o Senhor, ouve as músicas que agrade a Deus. E cuidado com os louvores também, porque tem louvores que Satanás lança no meio para enganar. Precisamos tomar cuidado também sobre isso. Mas isso aí, cabe à igreja a fazer esse papel, amém? Glória a Deus. Então bastou o louvor ter início para Deus começar a agir. O Senhor pôs emboscadas contra os inimigos, e não havendo nenhum confronto. Olha o que fala aqui no versículo 22 e versículo ao 24. Está assim, a partir do 22. Quando começarem a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Vocês entenderam o que falou aqui? O que Deus fez? A partir do momento que Deus ouviu o louvor, Deus começou a agir. O
que ele fez? Deus, ele age no natural. Embora lá com Moisés, ele abriu o mar, não abriu? Não foi algo maravilhoso? E Deus, o povo viu o mar abrindo, que coisa maravilhosa. Deus abriu o Rio Jordão para o povo passar. Mas na maioria das vezes, 99,9999%, Deus age no natural. Você não vai ver coisas assim que você vai, é Deus agindo. Deus age no natural. O que Deus fez aqui? Vocês entenderam? O que ele fez? A partir do momento que Deus ouviu o louvor, a adoração dos levitas, Deus foi lá e tinha 3 exércitos contra o povo de Judá, não tinha? Ele começou a pôr confronto entre eles mesmos. Não sei o que aconteceu lá, só sei de uma coisa: eles se desentenderam, aquele grande exército, e um passou a destruir o outro. Foi muita gente morta. O povo de Israel só viu cadáveres estendidos naquela linha de batalha. O povo de Judá não precisou fazer nada, não entrou em confronto nenhum. Isso que Deus faz, isso que Deus pode fazer na nossa nação, no nosso Brasil. Talvez você não está vendo o agir de Deus lá em cima, mas Deus está agindo, e nós precisamos fazer o quê? Continuar orando, continuar buscando a Deus, se possível também em jejum e oração, porque Deus está agindo lá em Brasília, para mudar a nossa situação, e não deixar que esse exército enorme que está contra o Brasil derrotar o nosso país, e se tornar uma iniciante de uma Argentina e um final de uma Venezuela. Então eu peço, igreja, vamos clamar, assim como Deus fez aqui na vida de Josafá, como fez na vida daquele povo de Judá, de Jerusalém. Ele vai fazer também na nossa nação, e Ele vai fazer na tua vida, nas tuas batalhas, conforme a vontade dEle e do jeito dEle. Só sei uma coisa: a vitória é certa. Amém? Glória a Deus. Para finalizar, nós vamos ver agora as 3 lições, como eu falei, de Josafá para alcançar a vitória. Primeira lição: Josafá teve atitude. Primeira coisa ele fez, que reuniu o povo, buscou o Senhor em jejum, reuniu outras pessoas para orar. Que dependendo da batalha que nós estamos, ou que você estiver, você não pode entrar sozinho nessa batalha. Você tem que reunir pessoas para estar junto com você nessa batalha. No caso da nossa nação, a nossa nação inteira tem que estar nessa batalha em oração. E você está sozinho na tua batalha? Não fique sozinho, a igreja está aqui para isso. Convoque a igreja para lutar junto com você na sua batalha, assim como fez Josafá. Ele confessou ser incapaz de vencer aquela batalha. Então se humilhe, diga para Deus: Deus, eu não consigo vencer essa batalha, eu não consigo. Então eu entrego para o Senhor, eu confio no Senhor, que o Senhor esteja à frente dessa batalha, porque eu sou incapaz de vencer essa batalha. Se humilhe e declara para Deus que você não consegue. Assim como nossa nação, você olha para o nosso Brasil, o que está acontecendo aí, nós olhamos que nossa nação é incapaz de vencer essa batalha, mas é Deus que está agindo no nosso Brasil, e Ele vai continuar agindo em nome de Jesus. Ele obedeceu a voz do Espírito Santo, ele creu e confiou inteiramente na palavra de Deus. Segunda lição: Josafá orou. A oração muda tudo, ele muda a situação. Então ele orou, ele sabia que Deus tinha poder para mudar toda aquela situação. Para ele o Senhor tinha sido fiel no passado e seria naquele momento, e Ele é fiel até hoje. Ele sabia que sem o Senhor jamais alcançaria aquela vitória. Sabia que as promessas de Deus jamais falhariam. Sabia que a presença do Senhor resultaria numa grande vitória. Terceira lição: Josafá louvou o louvor da vitória, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvando a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, que a sua misericórdia dura para sempre. Então ele foi à frente, Josafá estava lá na frente junto com os levitas, em adoração e louvor ao Deus, o Deus Todo-Poderoso.
À medida que os cantores começavam a cantar, veja só o que Deus fez. Aqui no versículo 22. Repetindo aqui: quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Então, nas suas lutas, no seu jejum, nas suas orações, não esqueçam de adorar e louvar a Deus, que é neste momento que Deus vai começar a agir na sua vida. Amém? E para encerrar, gostaria de ler um versículo lá de Romanos, capítulo 8, Romanos 8, 28, na parte B. Vou ler só a parte B aqui. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Vamos ler inteiro, né? Aqui: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então está aqui o segredo, né, no Novo Testamento, que Deus, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E você ama Deus? Eu tenho certeza que você está falando que sim, você ama Deus. Mas como que você prova para Deus que você ama Deus? A palavra diz que nós só provamos para Deus que nós o amamos quando nós obedecemos, quando nós obedecemos a palavra dEle. Então vamos obedecer a palavra dEle, vamos obedecer. E o versículo eu gosto de falar muito, sempre falo, o pessoal dos meus discípulos sabem que eu falo muito isso, que a palavra diz que se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. E se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Obedeça, e Deus vai dar o melhor para você. Deus vai te dar o sustento. Obedeça nos dízimos, nas ofertas. Obedeça em santidade, buscando o Senhor, em arrependimento e humilhação, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. É o nome que tem todo o poder. Não tenha vergonha desse nome, porque o nome de Jesus é um nome que muita gente tem vergonha desse nome. Eles falam tudo quanto é nome no mundo espiritual, mas na hora de falar o nome de Jesus dá uma engasgada, dá uma travada. Abuse deste nome, o nome de Jesus, e se humilhe diante de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Convido a igreja a estar em pé. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer um momento de entrega, renovar nossas alianças com o Senhor. Renova sua aliança com o Senhor nessa tarde. Entrega sua vida inteiramente ao Senhor Jesus Cristo. Pede para o Espírito Santo que venha te ajudar a obedecer. Peça ao Espírito Santo que venha te conduzir. Muitas vezes, às vezes Deus não vai te trazer um profeta para falar para você o que você tem que fazer, mas Deus, Ele vai te conduzir quando você entregar para Ele a tua luta e reconhecer que você é incapaz de vencer essas lutas. Peça a Deus, e Deus vai te conduzir. Ele vai entregar. Ele sabe que você está precisando, mas Deus quer que você fale, assim como minha esposa abriu o culto hoje, falando da oração, que Deus sabe aquilo que você quer, mas Ele quer que você abra sua boca. Ele quer que você clame, porque se você não abrir sua boca, Deus não vai fazer nada. E você tem que vir debaixo da mão de Deus. Se a mão de Deus está aqui, venha para debaixo da mão de Deus. Deus não vai trazer a mão até você, e Deus vai permanecer no mesmo lugar, e você tem que vir aonde Deus está e entregar as suas lutas a Ele. Eu falo muitas vezes eu falo assim, independente do que você fez, do pecado que você cometeu, não deixe de buscar, simplesmente se arrependa. Coloca o teu joelho no chão, arrependa. Nós somos pecadores. Quem sou eu para dizer que eu não peco? Eu sou um pecador também. Mas antes de subir nesse púlpito aqui, eu tenho que lavar minhas vestes. Eu preciso lavar minhas vestes antes de subir nesse púlpito, principalmente antes de subir nesse púlpito.
mas eu tenho que lavar minhas vestes todos os dias, porque eu peco todos os dias. Eu peco em pensamento, eu peco em olhares, eu peco em atitudes, eu peco em palavras, eu peco de muitas formas, mas eu tenho o Espírito Santo que me incomoda, eu tenho o Espírito Santo que me incomoda, que me leva ao arrependimento, embora tenha as consequências do pecado, mas eu me arrependo, e eu não vou deixar de buscar o Senhor, e peço a Deus, Deus me ajude a jamais afastar os seus caminhos, porque se eu afastar os seus caminhos, Senhor, eu volto a ser pior do que antes. Não deixe Deus, não peço a Deus, não deixar você afastar dos caminhos do Senhor, e permanecer aqui conosco, igreja. Aqui nós estamos para apoiar o outro, estamos aqui para guerrear a guerra do outro, e a nossa guerra, ela é espiritual, ela não é carnal, é oração e jejum, e a oração e jejum fez aquela guerra. Você ganha sem um confronto corporal. Oh Deus maravilhoso, o Deus o Todo-Poderoso,